Em primeiro lugar, desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta quarta-feira, dia 22 de abril de 2019, estamos aqui para apresentarmos o nosso culto ao Senhor, como é de costume na nossa congregação. A Igreja Assembleia de Deus do Conjunto Campinho está sempre louvando, bendizendo, fazendo valer a palavra de Deus neste lugar. Portanto, meus irmãos, vamos iniciar o nosso culto orando ao Senhor. Senhor nosso Deus, neste momento, na Tua presença, queremos Te louvar, queremos Te engrandecer por tudo que Tu tens feito para as nossas vidas. Tu tens nos abençoado, Tu tens nos guardado, Tu tens sido fiel, Senhor, a nós, a Tua igreja. E queremos Te pedir nesta hora que recebas a nossa adoração, que recebas o nosso culto para a honra e para a glória do nome santo e glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar um louvor da harpa cristã para darmos prosseguimento ao nosso culto nesta noite. Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. O Senhor, só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois Sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da Sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra vão ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quem chamou para é o meu que nunca falha. Eu sou para a guerra, eu não pedi na terra. Quem chamou para é o meu que nunca falha. Eu sou para a guerra, eu não pedi na terra. Mas quando alguém me para, eu
retornando à palavra desta feita, queremos ler a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, na epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 18, que diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes da fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Que Deus aplique a leitura da sua palavra aos nossos corações. Meus prezados irmãos, meus prezados amigos da palavra de Deus, que esta palavra cale profundamente no nosso coração e que possamos sentir da parte do Senhor o mover do seu Santo Espírito em nossas vidas, através do nosso culto que aqui estamos oferecendo e, muito particularmente, através da santa e gloriosa palavra de Deus. O texto que acabamos de ler, meus irmãos, é um texto que faz parte da carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Permita-me, os irmãos, dizer que este texto nos traz vários ensinamentos, portanto, é um texto doutrinário. Este momento de reflexão, devemos entender que a meditação na palavra de Deus é essencial para todos nós, os crentes em Cristo Jesus, aqueles que uma vez aceitaram a palavra de Deus como verdade e, portanto, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A palavra de Deus, através da confirmação da história bíblica, nos apresenta que o apóstolo São Paulo, neste momento em que ele escreve esta carta, estava preso por causa da palavra do Senhor. E ele, sendo sabedor de que na igreja ou na comunidade dos cristãos, que era uma pequena comunidade de crentes da cidade de Colossos. Colossos era uma cidade na região da Frígia, no curso superior do Vale do Lico. E esta cidade, ela ficava nas proximidades de uma estrada que ligava Éfeso a Tarso, portanto, uma estrada bastante conhecida. E quando falamos de Éfeso e falamos de Tarso, são duas regiões apresentadas no próprio texto bíblico e se relaciona muito profundamente com a vida e com o trabalho ministerial do apóstolo aos gentios, ou seja, o apóstolo São Paulo.
E na época do judaísmo, na época em que a religião judaica estava dominando em algumas regiões daquela localidade, ou daquelas localidades, nós vemos que por causa das perseguições que eram, de certa forma, feitas pelo Império Romano a outros tipos de cultura, porque o Império Romano assumia as regiões e queriam impor também a sua cultura como a cultura do Império. Mas os judeus, que tinham não somente a sua cultura, mas também a sua religiosidade, procuravam, de certa forma, manter viva a adoração a Jeová, a adoração ao único Deus. E aí esta firmeza dos judeus fazia com que o Império Romano se voltasse para os judeus. Nesta época florescia também o cristianismo através da pregação dos apóstolos, e principalmente nas regiões fora dos judeus estava o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus, trazendo a graça e a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Naquele momento, e Paulo havia sido preso por causa também da sua pregação. E Colossos tinha, como nós falamos, uma comunidade de cristãos, de crentes. E essa comunidade, que provavelmente foi fundada por Epáfras, um discípulo e colaborador de Paulo, nós vemos em algumas passagens bíblicas, inclusive em Filipenses, aparecendo o nome desse discípulo amado de Paulo. E essa epístola paulina dos Colossenses, ou aos Colossenses, ela se deve ao fato de a comunidade dos cristãos naquele lugar estar sendo ameaçada por falsa doutrina. Havia pessoas nessa cidade de Colossos que desqualificavam, ou seja, se defrontavam com os crentes devido às suas ideias não combinarem com a pregação do verdadeiro evangelho. E, portanto, essas pessoas intentavam derrubar os dogmas relacionados com o judaísmo e atingir, de certa forma, aqueles que criam na palavra de Deus. E Paulo, aqui na carta, sabendo através de Epáfras, porque Paulo estava preso, e Epáfras, no momento do seu contato com Paulo, passa essa situação para o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, agora preocupado, intervém por meio dessa carta. E aqui ele apresenta o Senhor Jesus Cristo, quando no versículo 15 ele diz: o qual, ou seja, Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Meus prezados irmãos, Jesus veio ao mundo trazendo consigo a imagem do Deus invisível, operando sinais e milagres, trazendo uma nova mensagem, uma mensagem de restauração da criatura humana e de toda a criatura, essa restauração que havia sido afetada definitivamente pelo pecado, trazendo prejuízos à consciência e à vida do ser humano, fazendo com que o ser humano se tornasse um refém de Satanás. Satanás opera no mundo através dos seus demônios, através dos seus espíritos malignos, que se apoderam de pessoas e procuram denegrir
a imagem do verdadeiro Deus que está no homem. A Bíblia diz que quando o Senhor Deus criou o homem, disse: façamos o homem conforme nossa imagem e semelhança. E esta semelhança e esta imagem de Deus foi completamente deturpada no ser humano pelas influências malignas de homens e mulheres que trazem consigo falsos ensinamentos, falsas doutrinas, para separar o homem de Deus, para separar a criatura do seu Criador. E Paulo agora mostra que Jesus Cristo veio fazer esta restauração ou esta reconciliação. E no texto que acabamos de ler, ele diz: ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Jesus é o princípio de todas as coisas. No Evangelho segundo escreveu João, logo no primeiro capítulo, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mais adiante ele diz: e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, portanto, é o princípio da criação de Deus e o primogênito dos mortos, ou o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Todas as coisas foram feitas por ele. No dizer do apóstolo Paulo, ele diz: porque todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Toda a criação, todo homem, todas as coisas que existem foram criadas para o deleite desse Deus abençoador, desse Deus maravilhoso, sobre o qual o homem não tem conhecimento nenhum. E mesmo aqueles que têm conhecimento, pouco conhecimento, não se interessam em buscar a Deus, não se interessam em buscar ao Senhor. A palavra profética de Isaías nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E nós vemos que, embora essa recomendação seja uma recomendação verdadeira, uma recomendação quase como um imperativo, os homens não buscam a Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor, busca constantemente o homem, busca constantemente trazer o homem para si. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Lá no livro de Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É como se ele dissesse: conheça o Senhor e mais venha conhecendo. Ou seja, se aproxime de Deus. O apóstolo São Tiago, na sua epístola, diz: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós outros. Para que tenhamos o conhecimento, esse conhecimento de que Paulo destaca com relação à pessoa de Jesus Cristo. E ele continua aí: que havendo por ele, isto é, Deus, através de Jesus Cristo, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. As coisas que estão na terra, tudo que existe, só será reconciliado ou reconciliadas com as coisas que estão nos céus, através de um único intermediário. E este intermediário chama-se Jesus Cristo, o Senhor.
quando na cruz do Calvário ele deu o brado, dizendo: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Isto quer dizer que era como se Deus estivesse entendendo que toda obra que ele havia planejado para restaurar o homem, para restaurar as coisas criadas para si, havia verdadeiramente sido consumada esta obra em Cristo Jesus. Por isso que ele diz que ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é o princípio da criação. Por que primogênito dentre os mortos? Porque mesmo aqueles que morrem em Cristo Jesus têm como seu líder maior aquele Jesus Cristo que foi morto em primeiro lugar para reconciliar esses mortos, para dar vida eterna a esses mortos. E nós vemos isto quando na sua crucificação na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que quando ele morreu, a terra tremeu, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que estavam nos sepulcros se levantaram. E depois que Jesus ressuscitou, eles, os mortos ressuscitados, apareceram na cidade. Eles não podiam aparecer antes de que Jesus aparecesse, porque Jesus é o primogênito, é aquele que está em primeiro lugar, até com relação aos mortos. E agora Paulo recomenda à igreja de Colossos, como está recomendando para mim, como está recomendando a nós, como igrejas do Senhor. A vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou. Nós no pecado, quando estávamos no pecado, distante da graça de Deus, Deus manda Jesus Cristo para fazer essa reconciliação. Ele faz a nossa purificação com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. E esta purificação nos torna puros, irrepreensíveis e inculpáveis, como diz o versículo 22, que diz que no corpo da sua carne pela morte, para perante Deus vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. A grande arma do diabo hoje é impingir ao ser humano o pecado. É acusar o ser humano de pecado, como ele fez com Jó, lá no passado. Nós conhecemos a história de Jó. Ele nos acusa, o diabo é o acusador, mas enquanto ele acusa, nós entendemos que não temos pecado, não temos pecado, porque os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso que Paulo nos diz que o Senhor Jesus, nesta reconciliação, nesta obra, ele nos apresenta diante de Deus santo, irrepreensível e inculpável. Porque ele assumiu essa condição. Nós vemos que o texto bíblico também, Isaías, fala que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então nós não podíamos fazer nada para essa reconciliação, mas fizemos a nossa confissão diante do Jesus crucificado. E aí tivemos o nosso pecado perdoado, as nossas culpas anuladas e nos tornamos santos pela palavra do Senhor. E no versículo 23 ele diz: e se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido,
o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual Paulo, eu estou feito ministro. Paulo tinha certeza de que este evangelho já havia sido pregado em todo o mundo, e nós estamos vivendo estes momentos em que o evangelho de Cristo, ele toma conta de toda a terra. Mesmo que os homens ímpios tentem barrar a pregação do evangelho, isto não é possível, porque o evangelho de Cristo Jesus já foi pregado, como Paulo diz, naquela época, e hoje dizemos da mesma forma. Porque os governos comunistas, como vemos agora na China, proibindo a manifestação dos cristãos na China e em outros países. Por quê? Porque eles temem que com essa pregação toda a nação se converta. Mas embora isto seja uma realidade, o evangelho jamais sofrerá barreira imposta por homens. O pecado do doutrinamento, como era em Colossos, está anulado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que possamos aceitar isso como verdade. E você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, ou mesmo você que frequenta a igreja, mas ainda não teve essa consciência, abra o seu coração. O coração é um compartimento fechado que ninguém tem a chave, somente você tem. E esta porta só pode ser aberta por dentro, é você quem abre. E lá em Apocalipse, o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Abra o seu coração, aceite ao Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, porque aceitar Jesus como Salvador não é tão difícil. O mais difícil é aceitar como Senhor, porque quando você confessa que Jesus é o Senhor, é porque Ele é dono da sua vida, Ele controla a sua vida, controla a sua mente, guia os seus passos e lhe abençoa. Que Deus aplique a sua palavra falada nesta hora em nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos agora, Senhor, por mais este culto, por mais esta pregação, pela tua palavra exposta aqui neste lugar. Toma nas tuas mãos nossas vidas e guarda-nos sob proteção. E agora te pedimos, Senhor, despede-nos deste lugar sagrado para os nossos lares nesta quarta-feira abençoada. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós aqui presentes. Todos digamos amém. Amém. Amém.